CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre diversidade, equidade e justiça social no ambiente corporativo. Eu converso com a Djamila Ribeiro. Ela é filósofa, escritora e referência mundial na defesa dos direitos humanos, autora de obras como O Lugar de Fala e O Pequeno Manual Antirracista. Djamila, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade presencialmente aqui no nosso estúdio. Tudo bem com você? Prazer todo meu, querida. Estou muito bem, muito feliz de estar aqui com você. E para mim foi uma grande sorte, porque eu sei que você já está de mudança, vai passar um tempo fora, a gente tinha que gravar logo esse programa, né? Conta pra gente aí os próximos passos. Agora no dia 20, eu estou indo para morar nos Estados Unidos, dessa vez por um ano. Eu fui convidada a lecionar no programa Martin Luther King Jr. de professores convidados do MIT. Primeira brasileira a ser convidada a lecionar nesse programa. Estou muito feliz, muito animada com a oportunidade. Você só não, acho que o Brasil vibra junto, né? Eu mesmo assim vibro a cada conquista sua, Djamila, porque você é tão inspiradora, você influencia tão positivamente, né, os nossos trabalhos aqui, todos os esforços para a gente buscar um pouco mais de paridade, sobretudo na questão étnico-racial. E aí eu vou aproveitar esse gancho exatamente para te perguntar sobre isso. Você que faz muitas andanças pelo mundo, dá aulas em importantes universidades, é convidada para falar em eventos também relevantes. Como é que você tem notado a questão étnico-racial no ambiente de negócios? Bom, Rosana, nos últimos anos a gente teve avanços muito importantes, assim, empresas construindo programas de diversidade. A gente viu ali uma aceleração de carreira de pessoas negras, a gente estava vivendo um momento interessante. Agora, nesse momento atual, a gente está sentindo de fato um retrocesso, empresas fechando departamentos, não falando sobre esses temas. Esse ano, especificamente, a gente tem sentido um retrocesso nesse debate, nas ações, de coisas que tinham avançado, estagnou. Então, infelizmente, a gente acaba sentindo esse reflexo também dos Estados Unidos, né, dessas decisões que são tomadas. E é uma pena, porque a gente tinha avançado num debate no Brasil, acho que como nunca, sobretudo no debate público, as pessoas falando sobre os temas. No mercado editorial, a gente estava tendo as grandes editoras publicando, mais autores negros. E no mundo dos negócios, a gente estava, né, acompanhando com muita alegria ali alguns avanços nesse sentido, porque precisa, né, não só garantir o acesso, mas garantir a permanência das pessoas negras dentro dos espaços corporativos. No Pequeno Manual Antirracista, né, eu trago um dado do CERT, mostra que havia aumentado o número de pessoas negras na universidade, graças a políticas públicas, mas isso não estava sendo refletido no mercado de trabalho, no mundo dos negócios. Mas aí, nos anos, a gente viu esse avanço e, infelizmente, agora a gente sente as coisas estagnando. E isso aconteceu exatamente por conta da contaminação do viés político no debate sobre representatividade étnico-racial nas empresas, né? Um recuo dessas políticas das companhias, muito motivada por esse clima de polarização, a chamada guerra cultural. A agenda ficou conhecida como agenda woke, né? Aqui no Brasil, você sentiu o impacto nesse mesmo nível ou não? O recuo das empresas se deu mais pelo medo de retaliação do governo americano? Eu acho que podem ser as duas coisas, né? Talvez empresas que estivessem fazendo um pouco porque se sentiam forçadas e de repente, agora não precisamos mais. Mas, de fato, empresas que também a gente não pode esquecer, que às vezes são multinacionais e que são americanas, por exemplo, têm sedes no Brasil. Então, acaba sofrendo também essa pressão para não continuar com esse debate. Mas, de uma maneira geral, eu sinto que as empresas, muitas pessoas entraram nesse discurso. A gente está num país absolutamente polarizado, que essas pautas acabaram se tornando pautas que as pessoas entendem como pautas de pessoas progressistas. Sim. E não como pautas de esquerda, e não como pautas que são necessárias para a população brasileira. Então fica, já de uma certa maneira, identifica isso como pautas de esquerda e não acredita que isso é uma pauta que deve continuar. Aproveitam desse clima político para embarcar nessa visão. Se eximir da própria responsabilidade, né? Exatamente. Agora, Djamila, é um tiro no pé, né? Porque a gente sabe que ter times heterogêneos, plurais, só traz benefícios para a companhia. Primeiro que você performa melhor do ponto de vista financeiro, engaja melhor os colaboradores, fomenta a inovação, é bom para a reputação da empresa também.
Então, quando você recua dessas políticas, você está também, de alguma forma, atrasando, né, o avanço da empresa no alinhamento à agenda ESG. Eu queria saber de você, de que maneira você enxerga esse caldeirão de diversos saberes, diversos ângulos, atuando ali numa empresa, exatamente para fomentar a inovação na empresa. Muitos especialistas em diversidade vão dizer que as empresas ganham em inovação, em criatividade, que um grupo homogêneo tem muito mais dificuldade de lidar com um mercado que é cada vez mais plural. E as pessoas esquecem também que as pessoas negras, as mulheres, as pessoas que vêm de grupos vulnerabilizados, elas consomem, né? Tem um dado do Instituto Locomotiva que mostra que dos bens de consumo é quase 75% consumido por mulheres negras. E a gente consome, a gente está ali também fazendo parte desse mercado de alguma maneira, mas a gente não é visto na hora de ser representado na empresa. Então, se você tem vários segmentos que são as mulheres que mais consomem, por que essas mulheres não estão representadas na hora de tomar a decisão nesse mundo dos negócios? Então, a gente se sente um pouco ali. O grupo que consome, mas que acaba não sentando à mesa de decisão. O grupo que é beneficiário, muitas vezes, de algumas políticas, mas não senta para pensar essas políticas. E todo mundo perde, porque o debate da diversidade não é meramente um debate sobre responsabilidade social, pode ser, quando se entende as empresas que têm esse dever ético de criar esses programas, mas é um debate econômico, né, que é um outro argumento que os especialistas em diversidade trazem, o quanto que as empresas ganham economicamente quando tem um grupo mais diverso. Então, acho que é importante também colocar que não é caridade, não se está fazendo ali uma caridade às pessoas, a gente está debatendo um negócio, a gente está debatendo profundamente uma questão econômica. Isso dá o gancho para a gente repercutir a questão mesmo da baixa representatividade de pessoas pretas e pardas na liderança. Na base da pirâmide corporativa, essas pessoas estão muito bem representadas, mas quando a gente vai ascendendo, vai escalando para cargos como gerência, diretoria e até mesmo as vagas do conselho de administração, elas vão realmente perdendo representatividade. Eu tenho dados aqui do Instituto Ethos de 2024, mostrando que pessoas pretas e pardas ocupam menos de 14% dos cargos executivos e de diretoria e cerca de 6% das vagas dos conselhos de administração, mesmo representando 55% da população brasileira. E aí, Djamila, acho muito interessante a reflexão que você faz, que essa falta de acesso a cargos de decisão se dá muito por conta de um histórico de exclusão, tanto educacional quanto econômica e social. Exatamente. Porque no Brasil, o racismo ele se deu pela própria negação do racismo durante muitos anos, né? Então o Brasil criou aquele mito da democracia racial, essa ideia de que não éramos racistas, negando que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então a gente está dizendo que durante quase 4 séculos a escravidão foi a base da economia nesse país, que não só explorou a mão de obra das pessoas negras, mas também transformou as pessoas negras em mercadorias, que geravam lucro aos senhores de engenho. Isso contribuiu, na verdade, estruturou todo o empobrecimento da população negra, porque trabalhava forçadamente sem ter nenhum acesso a esse dinheiro, a essa riqueza. E no pós-abolição não se criaram nenhuma medidas de reparação financeira para essa população, nenhuma política de pensar a questão de terras, nenhuma. Então, acabou a escravidão, vocês estão livres, ponto. É quando começa o processo de favelização, as mulheres negras saem do lugar de escravizadas de trabalhadoras domésticas. Então, a gente está falando de um ciclo de exclusão e de uma construção histórica de desigualdades que colocou a população negra num lugar muito mais vulnerabilizado de acesso a direitos. E aí depois se cria, depois no processo de industrialização do Brasil, depois no pós-abolição, a ideia de que o Brasil não é racista. Então explora durante quase 4 séculos e diz, não, nós não somos racistas. Ou seja, se desresponsabilizou o Estado brasileiro de criar essas medidas para diminuir as desigualdades. Então a gente fala dessa realidade. Então o debate ele não é sobre capacidade, ele é sobre oportunidades. A gente parte de um lugar em que a gente tem muito menos oportunidades concretas de mobilidade social, de acesso à moradia digna, de acesso à segurança alimentar, que é muito importante falar disso, de acesso à educação de qualidade. Então as pessoas, quando elas falam, basta querer que você chegue, elas estão ignorando todo esse histórico de exclusão do nosso país e depois toda a falta de ação desse mesmo Estado
para combater essas desigualdades que ele mesmo criou. Então a gente parte desse lugar de realidade, e por isso que nós não acessamos, não é porque a gente não quer, mas porque a gente está partindo de um lugar profundamente desigual. Você fala da questão do mito da democracia racial. Até pouco tempo, e a gente costuma ver isso nas rodas, muita gente dizendo o seguinte, que no Brasil o preconceito de cor se deve a uma questão de classe social. Se a pessoa é rica, ela não sofre preconceito. Isso é uma grande mentira, né? Acho que faz parte exatamente do reforço desse tipo de narrativa. Exatamente. E também pensar que no Brasil não tem como discutir classe sem discutir raça. Né? A população negra, ela é pobre porque ela é negra, ela foi escravizada. A questão da escravização levou à questão da pobreza. Então também tem quem são as pessoas ricas no Brasil. A gente está falando de homens brancos, heterossexuais ricos. As pessoas querem desracializar a riqueza e a pobreza. E no Brasil não tem como a gente fazer isso. Se a gente chegar nas periferias do Brasil, a maior parte das pessoas ali são negras, justamente por conta desse nosso histórico. Então, a questão não é só de classe. Eu acho que esse é o grande erro também, até de uma esquerda tradicional, que é esquecer que não tem como a gente hierarquizar essas opressões. As opressões de raça, classe e gênero, elas acontecem simultaneamente. Sim. Então, a mulher negra, ela vai entrecruzar a opressão de raça e de classe. Então, por isso que ela é a base da pirâmide social. Então, pensar classe para nós é pensar raça e pensar gênero, num país que tem todo um processo de femininização da pobreza, de que meninas, o número de violência sexual que tem, infelizmente, no Brasil, essas meninas engravidam, o aborto é criminalizado, tem muita gravidez na adolescência, as meninas vão sair da escola, elas vão ficar dependentes de um homem, elas vão... Um ciclo que provavelmente a mãe delas também passou por esse ciclo. Existe algo no Brasil chamado divisão sexual do trabalho, então se entende que determinados trabalhos são para homens, outros são para mulheres. Então tem a classe trabalhadora masculina, mas tem a classe trabalhadora feminina, que ainda traz o componente do cuidado, que não é remunerado, esse trabalho do cuidado, o trabalho da dona de casa, da economia do cuidado que não é remunerada. E quando essa mulher ainda trabalha fora, ela tem que ter essa sobrecarga de trabalhar fora e ainda trabalhar com cuidado. Isso também é discutir classe. Então, eu acho que às vezes essa esquerda mais tradicional tem essa visão de discutir classe totalmente descontextualizado de que nós mulheres negras vamos viver essa classe a partir da raça e a partir do gênero. Isso é o que você chama de interseccionalidade. Exatamente. Né? Quando diferentes sistemas de opressão, como racismo, machismo, LGBTfobia, capacitismo e outros, se cruzam e se sobrepõem a uma determinada pessoa. Por isso o exemplo da mulher negra, né? E se a mulher negra for pobre, tanto pior. E se for, por exemplo, lésbica, tanto pior, né? O preconceito, ele se agiganta diante desse quadro. Importante a interseccionalidade porque eu nomeio, eu torno visível a experiência de ser uma mulher que vive o gênero a partir da raça. Senão eu não tenho sequer o dado. Eu não tenho nem a estatística para chegar para o poder público e dizer, olha, essa é a realidade da mulher negra e é necessário que se tomem determinadas políticas. Senão essa realidade vai ficar invisível dentro dessa norma universal. Então, interseccionalidade também é muito importante como ferramenta de políticas públicas. Eu preciso nomear aquela realidade, eu preciso saber qual é a realidade das mulheres ribeirinhas que moram no Amazonas. Eu preciso daquele dado, e eu só vou conseguir esse dado se eu tiver um viés interseccional. E a gente vê também, né, Djamila, a questão do afunilamento hierárquico levando a uma desigualdade salarial. Tem uma outra pesquisa que eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes, do Índice Racial Empresarial, mostrando que trabalhadores negros recebem até 34,15% menos que os brancos, e essa disparidade se mantém em todos os níveis de escolaridade. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a diferença salarial. Por isso que é muito importante que a gente, nas empresas e no poder público, a gente crie, de fato, políticas de inclusão e de reparação. É verdade, exatamente. Por isso que esses dados são importantes, né? Sem os dados, sem esses números, a gente não consegue ter uma noção dessa realidade, né? Porque quando as pessoas falam, basta querer, mas mesmo quando a pessoa está lá trabalhando, uma pessoa negra, ela vai ganhar menos, mesmo ela tendo muitas vezes a mesma formação. Então a gente está falando de quanto que o racismo no nosso país, ele faz com que as pessoas naturalizem esses lugares.
ou que elas acreditem que pessoas negras devem ficar só em determinados lugares subalternos. As pessoas se incomodam quando essas pessoas elas estão num outro tipo de posição, ou elas se assustam quando essas pessoas estão. Então, também faz com que as pessoas naturalizem que as pessoas negras devem ficar só em determinados lugares. Então, por mais que a pessoa chegue, se o seu gestor tem uma visão racista, ele vai acreditar que aquela pessoa não merece, que aquela pessoa não tem que estar no mesmo lugar ou dividir o mesmo espaço de oportunidades. Eu queria repercutir com você agora alguns critérios que algumas empresas estão usando para eliminar os chamados vieses inconscientes, que são aqueles preconceitos automáticos e que acabam marginalizando, já afastando de cara um talento que poderia florescer na empresa. Então, por exemplo, a exigência de fluência em inglês. Algumas empresas já não fazem e deixam para oferecer o curso de inglês ao talento depois. A questão do gênero, homem ou mulher para determinado cargo. Algumas empresas já não exigem isso. A questão da idade, né, do etarismo, que é muito forte. Tem, inclusive, um procedimento chamado recrutamento às cegas, em que a pessoa envia o seu currículo, mas não precisa nem saber o nome da pessoa, não precisa saber o sexo, exatamente para evitar que esses vieses inconscientes contaminem o processo de recrutamento. Você concorda com esses critérios? Na verdade, eu achei muito interessante, né, esse do recrutamento às cegas, porque muitas vezes a pessoa, se ela já tem esse preconceito, esse viés inconsciente, muitas vezes ela vai barrar uma pessoa de ter acesso a uma oportunidade porque ela acredita que aquela pessoa não tinha que estar lá ou que aquela pessoa não tem capacidade. Eu acho muito bacana porque já evita, né, já transcende essa barreira. A questão do curso de inglês eu acho muito, muito importante, porque falar inglês no nosso país não é uma questão, né, de novo, de capacidade. É uma coisa que está ligada à condição econômica daquela pessoa. A gente sabe que para falar bem inglês no nosso país, você tem que pagar bons cursos, e esses cursos são caros, e a maior parte da população negra não tem acesso, né, não tem condições econômicas disso. Então, você oferecer o curso de inglês significa que você entende que aquela pessoa, se você der a oportunidade, ela vai aprender. Sim. E ela vai ter toda a condição de se desenvolver, o que ela não teve antes, porque ela parte de um lugar em que aquilo não era possível. Então, eu acho que é super importante. Já trabalhei com empresas que faziam isso e funcionou super bem. Mas esse do recrutamento às cegas eu achei sensacional, porque, de fato, a pessoa ela está sendo escolhida pelo seu currículo, pelo que ela representa, sim, e não sendo barrada por vieses inconscientes, né? Trazendo toda essa problemática para o cenário das mudanças climáticas, né, que a gente fala muito aqui no nosso programa, é importante a gente analisar, Jamila, a questão do racismo climático, a intersecção entre a injustiça racial e a injustiça ambiental, perfeito, e que coloca populações como a negra e a indígena em situação ainda mais vulnerável, né? São populações que não contribuíram para o colapso do clima, mas são as que são menos preparadas para fazer frente a todos os desafios da agenda verde. E o pior de tudo, e que agrava essa sensação de exclusão dessas populações, é que nos grandes fóruns, por exemplo, uma COP da vida, né? Essas pessoas não têm representatividade na tomada de decisão. Isso cria, de fato, um ambiente muito pouco impacto para a gente encontrar soluções e endereçar para essas populações, né, que são marginalizadas. Exatamente. Quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, né, a gente está falando que ele estrutura todas as relações sociais, né? Um problema econômico, um problema social, um problema político e um problema ambiental, né? Que é no sentido de que essas populações, né, negras, indígenas, são as que mais vão sofrer o impacto desse desenvolvimento desenfreado, são as populações que vão lidar com a falta de saneamento básico, são as populações que vão lidar muitas vezes com ações que são tomadas, as populações indígenas, com essa lógica do desenvolvimento desenfreado, que vai construir muitas vezes usinas e que vai atrapalhar, vai contaminar os rios que essas pessoas pescam, que essas pessoas se banham, como que vai afetar o ambiente que essas pessoas estão ali historicamente, né? Então, essa construção também desenfreada que a gente vive hoje, porque a gente não tem, infelizmente, no Brasil, uma política urbanista, a gente vê cada vez mais nas grandes cidades subirem prédios
de uma maneira desenfreada. A gente não pensa qual vai ser o impacto disso na nossa rede de esgoto. Onde que esse esgoto vai ser despejado? Provavelmente em regiões onde moram as pessoas pobres. Gentrificação, Exatamente, né? Que vai afastando a população, mas a gente pensa, com toda essa construção que São Paulo virou um canteiro as grandes cidades, né? Para onde que vai? Qual que é o impacto no nosso saneamento, na nossa rede de esgoto? Qual que é o impacto dessas construções na vida das populações indígenas que vivem também em territórios urbanos? Porque a gente esquece disso. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem territórios indígenas em Parelheiros, por exemplo, em algumas regiões aqui da nossa cidade. Extremo Sul, né? Exatamente. Então, pensar o racismo ambiental é a gente refletir qual é o impacto de todas essas ações na vida dessas pessoas, e são elas que vão sofrer mais, vão ter menos acesso a uma dignidade, a viver num ambiente que seja de fato saudável por conta dessas ações. Então as pessoas, como assim racismo ambiental? As pessoas ficam colocando, não entendem o conceito, né? A gente está falando justamente de que o racismo também impacta o meio ambiente na forma como essas populações negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, serão afetadas por essas decisões. E é um problema de todos, que a gente está falando aqui de políticas afirmativas das empresas, a importância também da influência do poder público, mas é uma questão que diz respeito a cada um de nós, porque quando você diz que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, a gente precisa se escandalizar com esse estado mesmo de opressão que se perpetua ao longo dos anos, né, Djamila? Exatamente, isso é uma luta de todos nós, né? Porque as pessoas acreditam que debater a questão racial é algo só das pessoas negras, discutir a questão das mulheres, é só das mulheres. Só que a gente esquece que nós vivemos em relação, né? Se há um grupo discriminando, há um grupo sendo discriminado, há um grupo que se beneficia dessa opressão, e isso impacta toda a sociedade brasileira. A gente está falando de uma sociedade que deixa de crescer porque não reconhece talentos. Quantos talentos todos os dias são perdidos no nosso país porque a gente vive num país desigual? Quantas mulheres, infelizmente, no nosso país estão vivendo em relação de violência, estão perdendo as vidas porque a gente vive num país profundamente machista? Então isso deveria escandalizar a todos nós. Se a gente de fato ama esse país, a gente deveria lutar por desenvolvimento dele. E desenvolver o Brasil não tem como desenvolver deixando 55% da população fora disso, fora de acesso a oportunidades. A gente quer mostrar o nosso potencial, a gente quer contribuir para o nosso país, mas isso vai acontecer se a gente de fato tiver condições concretas para. Então esse é um debate de todos nós. E mesmo quem discrimina e acha que não é um problema dele, e aí a gente tem um país absolutamente violento, as pessoas blindam o carro, sobem seus muros, vivem cada vez mais isoladas, e às vezes ficam ali admirando outros países que não têm violência. Mas aí você vai ver esse país, é um país de bem-estar social, é um país em que os professores são valorizados, é um país que tem políticas públicas, é um país que entendeu a importância de diminuir as desigualdades. Então, tudo isso diz respeito, né, a todos nós, impacta a vida de todos nós, de maneiras diferentes, mas impacta a vida de todos nós. Nem tudo está perdido, porque tem mentes brilhantes como a sua para jogar luz sobre um tema tão importante. Você não sabe a minha felicidade de receber aqui. Eu estava numa contagem regressiva, falando para a minha equipe, gente, hoje vem a Djamila Ribeiro, vamos dar uma salva de palmas para ela. Eu adoro o seu trabalho. Obrigada. Você é inspiradora, é uma mulher assim que cativa. Eu sou sua fã e desejo o melhor para você e te agradeço imensamente pela sua participação aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. Rosana, é um prazer imenso estar aqui com você desde que eu te conheci. Já te conhecia antes, obviamente. Sim. E já admirava a distância. E desde que eu te conheci pessoalmente, que está perto, porque admiro muito seu trabalho. Obrigada. E o seu espaço, seu programa joga luz a assuntos que são muito importantes para o nosso país. Quer dizer que a gente só vai se ver então daqui a um ano que você está indo para Boston, né? Daqui a um ano, mas eu volto. Volta com certeza, a gente não pode te perder, hein? Volto. Obrigada, um beijo para você, Obrigada, até a próxima. Até. Eu conversei com a Djamila Ribeiro, filósofa, escritora e referência mundial na defesa dos direitos humanos. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, a outra linda Priscila Gubiotti e o Cauã Felipe. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.